Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí? Já tá com a pergunta aí? Já tá engatilhado, professor? Pergunta. Pergunta aí, professor. Quais foram as dúvidas desde quando nós começamos até agora? Vai lá no chat e coloca pra gente. Professor, acabei de me conectar. Qual é o assunto que o senhor está dando? Meus amores, hoje nós iniciamos o conteúdo de expressões algébricas ou literais, onde a gente está entendendo o que vem a ser um termo algébrico, o que vem a ser um monômio e já o que vem a ser um polinômio. A gente vai começar essa definição reconhecendo, primeiramente, quando que eu tenho um monômio, quando que eu não tenho um monômio, professor. E, principalmente, reconhecendo em cima de cada um desses monômios quem é coeficiente, quem é parte literal. Agora está na hora das atividades. Já está aí na tela de vocês o conteúdo, números inteiros, expressões algébricas, professor. Parei, bique, professor. Eu quero simplesmente, olha como é fácil, é no olho, você não vai precisar fazer conta. Eu quero que você olhe para cada uma dessas alternativas e diga para mim quais entre elas são classificadas como sendo monômios, professor. Quais delas são monômios? Gente, uma forma muito prática de você entender. Um monômio, ele representa apenas um termo algébrico. Então, nessa situação, eu já tenho que a letra A, professor, é um monômio. O professor precisa ter letra? Não. Pode ser só um número, pode ser um número com uma letra, pode ser, professor, um produto de duas letras. Já a letra B, professor, não é monômio. Vocês sabem me dizer por que a letra B não é monômio? Professor, porque tem dois termos algébricos. Ó, o senhor tem o A, que é um termo, o senhor tem o 2B, que é outro termo. O senhor tem dois termos, professor. O senhor tem dois termos. Aqui no caso, o senhor tem um bi. O senhor tem um binômio, professor. O senhor tem um binômio. Professor, peraí. Então, se eu tiver dois termos algébricos, dois ou mais termos algébricos, ou somando ou subtraindo, nesse caso nós não temos monômio, correto? Não. Monômio é representado apenas por um termo algébrico. Professor, a letra B não é monômio, a letra C é monômio. Professor, a letra D é monômio. Se você estiver conectado aí, se conectou agora. Professor, eu não entendi por que ali é monômio. Você vai lá no chat, coloca para mim, que aí eu vou tentar justificar. Eu apago, eu crio uma situação, problema do lado, para você entender. Professor, mas a letra D é monômio, tem 16, tem A, tem B, tem C. Ali não tem, né, 4 termos, não? Não, meus amores. O que a gente entende por termo? Numa expressão, cada termo vai estar separado ou por adições ou por subtrações. Ali é um único termo, é um produto, gente. Ali o 16 está multiplicado com o A, com o B, com o C. Professor, a letra E também é um monômio, professor. A letra E também é um monômio. A letra F é um monômio. A letra G é um monômio, professor. A letra H é monômio? O H, professor, o H não é monômio, não. Por quê? O senhor tem dois termos, professor. Um termo, dois termos, professor. Isso aqui é um binômio, professor. Binômio, tem dois termos. Eu também posso até dizer que é polinômio. Professor, a letra I é um monômio. A letra J, professor, ó, tem dois termos, professor, ó. Dois termos, professor. Aqui vai ser um binômio também, professor. Vai ser um binômio. Professor, e quando é só o número? Gente, quando é só o número... Opa! A Alanazinha chegou também. Show, Alana. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. A K é muito bem. A L também. Show, Gabriel. Show, Alana. Perfeito. Ah, professor, mas essa parte aqui está bem tranquila. Vocês entenderam quando que
eu tenho um monômio. Como que eu reconheço o monômio? É só um termo algébrico, professor. De boa. Então, vamos agora entender. Se eu já sei o que são monômios, vamos entender que agora é a parte principal para começarmos a adição e subtração. Quando que dois monômios são semelhantes? Quando é que eu digo que dois monômios são semelhantes? Vou usar uma linguagem bem simples. Quando eles têm a mesma letrinha. Igualzinho. Mesma letrinha, gente. Se tiver x em um, tem que ter x no outro. Se tiver a letrinha com expoente, na outra tem que ter a mesma letrinha com expoente. Agora eu vou me utilizar de uma linguagem matemática. Dois ou mais monômios são semelhantes quando dois ou mais monômios são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal. Que eu traduzi em poucas palavras. Quando tem a mesma letra, menino. Então, olha aí. Alguns exemplos de monômios semelhantes. Professor, esses dois monômios, este monômio e este monômio, são semelhantes? Deixa eu ver. É só eu olhar para a parte literal. Olha as letrinhas aqui. É A3, B2. Para o outro ser semelhante, tem que ser a mesma letrinha, do mesmo jeitinho, com o mesmo expoente. A3, B2. Professor, são sim... Opa, passei sem querer. Caneta que eu quero. Pronto. Professor, esses dois são São semelhantes, sim, professor. São semelhantes. Só a parte literal. Só a parte literal que é igual. Para ser semelhante, os números não precisam ser iguais. Os coeficientes não precisam ser iguais, tá bom? Só a parte literal. Esse outro aqui, professor. Aqui é um monômio, aqui é outro monômio. Será que eles são semelhantes? Vamos olhar para a letra. Aqui A5B2, aqui A5B2. Professor, também são semelhantes. Vou já colocar um aqui de caneta. Eu mesmo, eu vou perguntar para vocês me confirmarem se são ou não semelhantes. Professor, esse aqui e esse aqui são semelhantes? É só olhar para a parte literal, professor. Aqui. Aqui. Professor, são sim. São semelhantes. Agora, eu vou colocar um para vocês aqui, vocês dizem para mim. Pode ser? Olha o que é que eu vou colocar aqui, professor. Eu vou colocar esse aqui, ó. 2... Deixa eu trocar a corzinha da caneta. Vou botar um preto mesmo para ficar mais escuro. 2x, 2y3 e 5x. Eu quero saber se esse e esse são semelhantes. São semelhantes? E aí? E aí, Gabriel? E aí, Alana? São ou não são semelhantes? Esse exemplo que eu acabei de colocar. O que é que vocês acham? São não? Por quê? Mas não tem a mesma letrinha? Tem x e tem y com 2, tem x e tem y com 2? Aê, Alana, muito bem. É justamente, a Alana respondeu para a gente lá. Olha só, embora eles tenham a mesma letra, os expoentes são diferentes. Tem que estar bem igualzinho, professor. Aqui o expoente do x, ó, o expoente do x é 2. O expoente do x aqui é 3. O expoente do y aqui é 3 e o expoente do y da outra é 2. Então tem que ser, a parte literal tem que ser completamente igual. Por que que eu tenho que saber quando é que dois monômios são semelhantes? Para me poder somar e subtrair. Vou já mostrar para vocês. Para que eu possa somar ou para que eu possa subtrair termos semelhantes, para que eu possa somar ou subtrair monômios, obrigatoriamente eles têm que ser semelhantes. Então,
Vamos para a atividade. Se vocês já entenderam, assinale, marque os itens que apresentam monômios semelhantes. Letra A, professor, temos um par de monômios semelhantes. Deixa eu ver, professor. Dois monômios são semelhantes quando eles apresentam a mesma parte literal. X ao quadrado, x ao quadrado. Sim, professor, são semelhantes. A letra B são semelhantes? Não, professor. A letra B não. Porque na letra B, o 15, a parte literal dele é x, y. No 30, a parte literal é só o x, então não são semelhantes. A letra C são monômios semelhantes? O pessoal sempre fica na dúvida quando eu chego ali, quando só tem número. A letra, eu quero a C. A C é, Gabriel? A C representa monômios semelhantes? É ou não? A letra C. São semelhantes? São monômios semelhantes à letra C? A letra C não é, Gabriel? É sim, Gabriel. A letra C é sim. Professor, mas cadê a letra? Gente, quando eu não enxergo a letra, é porque a letra podia ser qualquer letra de expoente zero. Então, tu pode até entender assim, por que eles são semelhantes? Por que o menos 8, o 10 e o menos 15, por que eles são semelhantes? Nenhum deles tem letra, Gabriel. Nenhum deles tem letra. E se tivesse, eu podia dizer que era 8x elevado a 0, 10x elevado a 0, menos 15x elevado a 0. Que no caso o número elevado a 0 dá sempre 1. Então a letra C representa, sim, termos algébricos semelhantes. A letra D não é, professor. A letra E é sim, professor. X ao quadrado, professor. Professor, a letra F. A letra F não é não, gente. A letra F não é não. Por que a letra F não é? A F não é não. Por que a letra F não é? Professor, a mesma questão, Alana, que você colocou para a gente agora há pouco. O expoente do M é 2. O expoente do M no outro é 1, ó. É diferente. A letra F não são semelhantes. A letra G, professor, são semelhantes. Tanto o 15 quanto o 23 não tem letra. A letra H, não, o H não é semelhante. Um é A e o outro é B. A letra I. A letra I é semelhante, professor. Ambos têm o X. E a letra J não é semelhante, professor. Um é X e o outro é X ao quadrado. Alguma dúvida? Não, né? Então, todo mundo entendeu quando é que dois monômios são semelhantes? Por que eu tenho que saber? Por que eu tenho que saber quando que dois termos algébricos são semelhantes? Para que a gente possa realizar adições algébricas com monômios. Como assim, professor? Gente, eu só posso somar monômios, eu só posso subtrair monômios se eles forem semelhantes. E como é que acontece uma soma algébrica, professor? Para somar ou para subtrair, preste atenção, não é difícil. Não é difícil. Para você somar ou subtrair termos algébricos, monômios, a conta só é feita com os coeficientes. Vou te dar um exemplo aqui. Já eu olho para o quadro aí, tá bom? Se eu pedisse para você quanto é que é 2 mais 3? A professora fala sério. 2 mais 3 é 5. Somei normal, não é? Quanto que é 2x mais 3x? Ah, professor, agora eu não sei porque tem letra. Será? Se você fez 2 mais 3 não deu 5, quando é um monômio, você vai fazer do mesmo jeito. 2 mais 3 vai dar 5. Só que o monômio não vem com a letra, vai dar 5x, gente. A diferença do que você já faz
com números é que você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que você, após realizar a operação, você vai acrescentar a letrinha. Simples assim. Você entendeu? Então, olha a situação que ele colocou para a gente aqui. Olha a situação que ele colocou para a gente. 3 peras mais 2 peras vai dar 5 peras. Ou seja, 3P mais 2P vai ser igual a 5P. Você entendeu? Eu só faço acrescentar novamente para somar ou para subtrair monômios. Primeiro, é obrigado que esses monômios sejam semelhantes. E na hora de operacionalizar para adição e subtração, estou falando apenas de adição e subtração. Para adição e para a subtração, a conta só é feita com os coeficientes, como se nem tivesse a letra lá. Coloquei outros exemplos aqui, professor. 2 maçãs mais 5 maçãs, 2M de maçã, 5 maçãs vai dar 7 maçãs. 4 peras, professor, mais 3 maçãs é igual. Eu posso somar esse 4 com esse 3? Eu posso somar esse 4 com esse 3? Não, professor. Por quê? Porque os dois termos algébricos não são semelhantes. Ixi, professor, então e o que é que eu faço? Nada. Ele vai ficar desse jeitinho que está aí. Se no 4 fosse uma letra M, aí eu poderia somar 4 mais 3, que daria 7M. Ah, professor, então, isso aqui fica do jeito que está aqui mesmo. Vai ficar 4P mais 3M mesmo. Eu só posso realizar adição e subtração de termos algébricos se eles forem semelhantes. Quando é que dois termos algébricos são semelhantes? Quando eles têm a mesma parte literal. Olha alguns exemplos aí. 3A mais 5B menos 2B mais 7A. Cara, presta atenção. Eu posso somar esse com esse? Posso somar 3A com 5B? Dizer que é 8AB? Não, professor, não pode. Não pode. Você só pode fazer uma conta com um número que tem A com outro que tem A. Você só pode fazer uma conta com um número que tem B com outro que tem B. Então, o que a gente poderia fazer aqui era fazer, primeiramente, o agrupamento dos termos semelhantes. Ou seja, aqui eu iria escrever todos os que têm A. Primeiro eu ia botar 3A mais 7A. Agora vamos escrever todos os que têm B. Mais 5B menos 2B. Esses dois eu posso fazer conta. Esses dois eu posso fazer conta. Entendeu? Então, 3 mais 7 dá 10. Aí você só faz botar o A, gente, no final. Então, não adianta você dizer, ah, professor, quando tem letra é mais difícil. Como assim, professor? Se a conta eu faço do mesmo jeito que eu sempre fiz. Se eu tirasse aquele A do 3, aquele A do 7, não ia ficar só o 3 e o 7? Quanto que é 3 mais 7? Eu pego até no dedo aqui, dá 10. Só que veio o A juntinho, tu bota 10A. Você entendeu? Professor, então a outra aqui vai dar 5B menos 2B. Professor, 5 menos 2 dá 3. Então vai dar aqui 3B. A resposta, professor, vai dar 10A mais 3B. Professor, eu não posso somar o 10 com o 3, não? Não. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Você entendeu? Então, o resultado dessa conta aqui, professor, vai dar 10A mais 3B. Acabou. Segunda, professor. Segundo exemplo. Quanto é que vai dar esse daqui? Vocês aí. Quanto que vai dar esse daí? E aí? Professor, eu preciso colocar na ordem, agrupar? Não. Você pode também bater no olho. Tipo, ó, esse cara aqui, ele só pode fazer conta com esse cara aqui. Esse outro cara aqui
só pode fazer conta com esse. Você entendeu? Ou seja, eu vou agrupar os termos semelhantes. O 3x2 eu vou fazer a conta com 7x2 e o 5y com 4y. Professor, mas agrupa aí para a gente ver. Vai ser 3x2 mais 7x2 mais 5y mais 4y. Aqui, professor, 3 mais 7 dá 10. Repete o x2. 5y mais 4y vai dar 9y. Tá aí, professor. O resultado da conta, 10x ao quadrado mais 9y. Vocês que estão conectados, ficou alguma dúvida? Querem perguntar? Querem esclarecer alguma coisa? O momento é esse. As contas elas vão aumentar. Ainda tem mais 2 exemplos ainda, antes da gente partir para as atividades que eu vou deixar vocês fazendo sozinhos. Pode ser? Vou para o exemplo 3. Se você tiver dúvida, vai lá no chat e coloca para mim. Tá aqui, professor. Quanto é que vai dar esse daqui? Terceiro exemplo. Nós estamos realizando aqui, professor, adições e subtrações de termos algébricos. Essa expressão inteira ela é considerada um polinômio, professor. Por quê? Porque tem exatamente 5 termos algébricos. Na hora de nós operacionalizarmos, a gente tem que agrupar os termos semelhantes. Ou seja, eu só posso somar e subtrair termos semelhantes. Esse cara aqui, ele pode fazer conta com esse aqui, professor. Esse cara aqui, professor, ele pode fazer conta com esse cara aqui. E sobrou aquele lá no finalzinho, professor, que basicamente não tem nenhum outro que é semelhante dele. Então, ele só vai sendo repetido durante a operação. Ele só vai sendo repetido durante a operação. Poxa, ele não vai fazer conta com ninguém, não? Não. Eu tenho aqui, professor, o 8A2. Para subtrair do 5A2, esse aqui eu posso fazer conta. Ó, os dois são semelhantes. Aí vem mais 6AB, menos 2AB. Aqui eu também posso fazer conta, porque eles são semelhantes. A parte literal é a mesma das duas. E só vou repetir aquele 3A no final. Só vou repetir o 3A no final. Vocês entenderam? Agora vamos fazer a conta. 8 menos 5, 3. Aí você repete a parte literal. 3A2. 6AB menos 2AB, professor, vai ficar mais 4AB mais aquele 3A do final. Professor, e agora? Eu posso somar o 3 com o 4 com o 3? Não, gente. Se você perceber, aqueles 5 termos algébricos, nós reduzimos os 5 termos algébricos para 3 termos. Só que eu não posso mais fazer conta, eu não posso mais somar. Por quê? Porque eu não tenho mais termos semelhantes. Então, a resposta vai ficar desse jeitinho. 3A2 mais 4AB mais 3A. Vocês entenderam? Vamos para mais um. Eram 4, né? Mais um exemplo. Opa, eram 4, não eram só 3? Deixa eu ver aqui. Ah, eram só 3, é verdade. Fui até conferir aqui, eram só 3. Foram resolvidos os 3. Professor, está aqui. Já aprendi a somar monômios. Já aprendi, professor, a verificar quando que 2 monômios são semelhantes, que é o ponto de partida para realizar a soma. Agora, o que é que a gente tem aqui? Tópico novo, não é? Como é que eu acho o grau de um monômio? Como é que eu faço para achar o grau de um monômio? Gente, muito, muito, muito simples. O grau de um monômio, ele é observado a partir dos expoentes da parte literal. Ou seja, para você obter o grau de um monômio, basta que você some os expoentes da tua parte literal. Ou seja, nesse primeiro exemplo, a parte literal aqui, professor, é o x2, y3.
Olhando para essa parte literal, eu posso dizer que este monômio é um monômio do quinto grau. Por quê? Eu somei aquele 2 com aquele 3, que são os meus expoentes. E nesse segundo exemplo, professor, a parte literal está aqui. Os expoentes do x é 1, do y é 2, do z é 3. Se você somar 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3, professor, este outro monômio que eu acabei de colocar, ele é do sexto grau, professor. Agora, o que que acontece? O número também é monômio, professor? É. Só que esse número aqui, professor, ele não tem letra, professor. É só o 20. Professor, se ele não tem letra aqui, ó, professor, se ele não tem parte literal, é porque esse monômio é um monômio de grau 0. Quando o número não tem parte literal, ele é um monômio de grau 0. Tudo bem até aí? Vocês entenderam como que eu faço para tirar o grau de um monômio? Só algumas observações aqui, tá bom? Algumas observações. Eu posso tirar o grau do monômio inteiro, como eu posso perguntar o grau em relação. Eu posso perguntar o grau de um monômio em relação a cada uma das variáveis em separado. Ou seja, o monômio todo é só somar os expoentes, mas cada letrinha tem um grau. Tipo, naquele primeiro exemplo lá, 6A1B3. Se eu te perguntasse qual é o grau daquele monômio em relação à letra A, é primeiro grau. Se fosse em relação à letra B, é do terceiro grau. E se for o monômio todo, professor, é do quarto grau, porque somos expoentes. No segundo exemplo, qual é o grau, professor, daquele monômio em relação à letra X? É do segundo grau. Em relação à letra Y, é do quinto grau. Em relação ao monômio todo, esse monômio todo é um monômio do sétimo grau. Todo mundo entendeu o que é grau de um monômio, o que é o grau de um monômio em relação, professor, em relação a uma única variável. Certeza? Então, vamos lá. Vocês acabaram de visualizar comigo como é que nós fazemos para somar e para subtrair monômios. Obrigatoriamente, para que a gente possa somar ou subtrair monômios, estes devem ser semelhantes. E para multiplicar monômios, os termos precisam ser semelhantes? Não. Para multiplicar, não. Eu só preciso que os termos sejam semelhantes na adição e na subtração. Na multiplicação, você pode multiplicar qualquer monômio com qualquer monômio. Eles não precisam ser semelhantes, eles não precisam ter o mesmo grau. O que acontece é que quando nós falamos de multiplicação de monômios, você vai entender o seguinte: coeficiente multiplica com coeficiente, parte literal com parte literal. Agora, quando a gente fala de multiplicar uma letra com outra, eu tenho que lembrar de algumas propriedades da potência. Como assim? Duas, na realidade. Para multiplicação, lembra comigo, produto de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Produto de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Por que que eu tenho que lembrar desta propriedade? Se eu colocar para você 2x elevado a 2, y elevado a 3, para você multiplicar com 3x elevado a 1, y elevado a 2. Gente, esses monômios são semelhantes? Não, professor. Esses monômios, eles não são semelhantes. Então, eu não poderia somá-los, eu não poderia subtraí-los, mas multiplicar eu posso. Multiplicar eu posso. Como é que eu multiplico monômios? Aí você vai dizer, professor, é mais difícil, professor, porque tem lá a letra. Não.
Você vai fazer igual como você fazia. Você vai pegar, professor, esses dois monômios, eles têm coeficientes, não é? Você vai pegar o coeficiente do primeiro e vai multiplicar com o coeficiente do segundo. Ou como eu falo para facilitar, número multiplica com número. 2 vezes 3 vai dar 6. Número, multipliquei com número. Agora nós vamos multiplicar letra com letra. Nós vamos multiplicar letra com letra. Só que quando nós multiplicamos letra com letra, gente, altera o expoente. Como assim, professor? Toda vez que você multiplica a mesma letra, você tem que somar os expoentes. Porque nesse caso aqui, nós iríamos multiplicar. A situação seria essa aqui, ó. Número multiplica com número, o 2 vai multiplicar com o 3. O x elevado a 2 vai multiplicar com o x elevado a 1. E o y elevado a 3 vai multiplicar com o y elevado a 2. 2 vezes 3, eu já tinha até feito, dá 6. Quando você fizer x elevado a 2 vezes x elevado a 1, nós vamos considerar esta propriedade aqui, ó. A propriedade diz para mim que todo produto de potência de mesma base conserva a base soma os expoentes. Então, espera aí, professor. Ali, x elevado a 2 vezes x elevado a 1, eu só vou pegar aqui, ó, os meus expoentes e eu vou somar, professor. Vai ficar x elevado a 3. Então, a gente não vai fazer conta com as letras, não? Não, gente. E vamos fazer, sim, na realidade. Mas a gente só vai repetir a letra e somar os expoentes. 3 com 2 aqui vai dar 5. Olha aí o resultado da minha multiplicação. 2, x2, y3, multiplicado por 3, x1, y2, vai dar 6, x3, y5. Número com número, letra com letra. Toda vez. E, professor, peraí. Então, só para mim não me confundir aqui. Se eu precisar somar ou subtrair monômios, tem que ter cuidado. Por quê? Só posso somar ou subtrair monômios se os meus termos forem semelhantes. Se os meus termos não forem semelhantes, professor, nesse caso, eu deixo do jeito que está lá. Já na multiplicação, professor, os meus termos algébricos, os meus monômios não precisam ser semelhantes. Então, você já entendeu. Toda vez que eu tiver produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Esse x aqui é x elevado a 1. Aqui vai dar x elevado a 1 mais 2 mais 3 vai dar x elevado a 6. Esse último aqui vai dar a sobre b elevado a exatamente 10. Toda vez que você fizer produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, professor, vamos criar aqui algumas situações. Qual é a expressão que representa a área de um retângulo? Professor, a área de um retângulo que nós estudamos é a base dele vezes a altura. A área de um retângulo, professor. A área de um retângulo é sempre a sua base vezes a sua altura. A área de qualquer retângulo é só multiplicar a base com a altura. Ou seja, a base desse retângulo é 4y. Então, a área desse retângulo é a base dele vezes a sua altura, que é 2x. Tudo bem até aí? Professor, o senhor está multiplicando dois monômios ali. Como é que faz? Número multiplica com número, professor. Você pode até fazer direto, senão pode agrupar. 4 vezes 2 dá 8. A letra x e a letra y não representam a mesma letra, professor. Então, eu não posso somar os expoentes. Então, eu só vou repetir elas. YX ou XY. Perguntem se você não entender. Tá aqui, gente. Essa é a expressão matemática
que representa a área desse retângulo. Deu certinho? Essa é a expressão matemática que representa a área desse retângulo. 2x vezes 4y ou 2y ou 4y vezes 2x. A ordem dos fatores não altera o meu produto. Certinho? Vamos lá então. Professor, olha só. Pelo que eu entendi aqui, o nosso trabalho na multiplicação é só verificar se tem a mesma letra. Se tiver a mesma letra, somos expoentes. Se nos monômios as letras não forem a mesma, professor, é só repetir. Multiplica os coeficientes e repete as letras. Basicamente isso. Então, alguns exemplos aqui, ó. 4y ao quadrado multiplicado por 2y3, número com número. 4 com 2, o y2 com o y3. 4 vezes 2 dá 8. Y ao quadrado vezes y elevado a 3 é a mesma letra. Quando está multiplicando, somos expoentes, que vai dar y elevado a 5. O outro aqui, professor, nem precisa você fazer separado. Número com número. 8 vezes 2, 16. O A, professor, só apareceu uma vez. Repete. Esse M é M elevado a 1. Esse M é M elevado a 1. Então, vai dar M elevado a 2, porque nós somamos os expoentes. Se você já entendeu, responde para mim esses produtos que vocês estão visualizando aí na telinha. Vocês. Quanto é que dá o produto de x elevado a 7 vezes x elevado a 8, professor? Quanto que dá aqui, professor? Quanto que dá este produto aqui, professor? Quanto que dá este? Aí você vai dizer, professor, deve ser muito difícil isso. Não é, gente. Número multiplica com número, letra multiplica com letra. No caso, professor, aqui só tem letra. E o senhor disse que tem produto de potência de mesma base. Conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Dá x elevado a 15. Acabou, gente. Sério, professor? Só isso? Só. Letra B. Professor, número multiplica com número, letra multiplica com letra. Entenda que você também tem que ter o cuidado com o jogo de sinal, porque você vai multiplicar o 3 positivo com o 8 negativo e depois um x vezes um outro x, que como eu não enxergo o expoente é 1. Então, quando eu fizer essa conta, mais com menos dá menos. 3 vezes 8, 24. X elevado a 1 vezes x elevado a 1 vai dar x elevado a 2. Deu menos 24x ao quadrado. Mais uma, professor. E aqui, professor? Número com número, letra com letra. O menos 2, que é número, vai multiplicar com o 7, que é positivo. Aquele x ao quadrado vai multiplicar com o x elevado a 1. E aquele y elevado a 1 vai multiplicar com o outro y elevado a 1. Lógico que quando você for fazer essa conta, você não precisa escrever tudo isso aí, você vai fazendo de cabeça. Porque o teu trabalho na hora de multiplicar as letras é só somar os expoentes. Então, professor, menos com mais dá menos, 2 vezes 7, 14. Aqui, professor, o senhor vai somar os expoentes, vai ficar x elevado a 3. Aqui o senhor vai somar os expoentes, vai ficar y elevado a 2. O que é que vocês acharam da multiplicação de monômios? É só ter atenção, não é verdade, gente? Ter atenção para não errar. Olha a letra D, professor. Número com número, letra com letra. Vai ser o mais 4, que vai multiplicar com o menos 2. Aquele azinho, que é elevado a 1, vai multiplicar com o outro azinho elevado a 1. O bzinho elevado a 2 vai multiplicar com o bzinho elevado a 1. E o C não tem com quem multiplicar. É só tu botar ele no final. Entendeu? Professor, mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8.
Esse A com esse A vai ficar A elevado a 2. Esse B com esse B vai ficar B elevado a 3. E o C é só repetir, professor. Deu menos 8 a 2 B3C. Não é tranquila a continha? É, professor. Aparentemente, o meu trabalho aqui é até simples. Então, responde para mim agora. Ele quer o resultado dessas duas expressões. Está fácil, não é? É uma adição e uma multiplicação. Professor, ele quer que o senhor faça 3x mais 2x e ele quer que o senhor faça 3x vezes 2x, professor. Tem diferença aí? Professor, na adição e na subtração, esta só pode ocorrer se os termos forem semelhantes. São semelhantes, professor? Deixa eu ver. Parte literal é x, parte literal é x. São semelhantes. Como é que funciona a adição e a subtração? A gente soma apenas os coeficientes e repete a parte literal, Gabriel. A parte literal não mexe nos expoentes, Gabriel. Não mexe. Sério, professor? Não. É só a conta, é só com o coeficiente. Vai dar 5x. É como se fosse 3 xícaras mais 2 xícaras, 5 xícaras. Não fica elevado a 2, não? Não. Só mexe no expoente, na multiplicação e na divisão. Adição e subtração nunca altera expoente. Ah, professor, agora na multiplicação, sim. 3 vezes 2 vai dar 6. X elevado a 1 multiplicado por x elevado a 1 vai dar x elevado a 2. Então, a resposta correta aqui é a alternativa B de bola. Seria a alternativa B de bola. Deu certo? Certinho mesmo? Eu acho que ainda tem mais uma. Ou será que acabou? Deixa eu ver aqui. Professor, tem sim. Mesmo raciocínio, professor. Adição, subtração e multiplicação. Professor, ali o senhor tem 3A menos 2A. Professor, e esse carinha aqui, quem é o coeficiente dele que eu não estou enxergando na frente? É 1. Vai ficar menos 1A. Professor, a conta só faz com os coeficientes. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1, professor, dá 0. Vai ficar 0A. 0 vezes A, professor, vai dar somente 0, professor. Agora, na multiplicação, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Aí mexe nos expoentes, professor. Vai dar 6A elevado a 3. Você entendeu? Certeza que você entendeu? Professor, a alternativa correta, deixa eu ver aqui, deu 0. 6A elevado a 3. A alternativa correta, letra A. Deu certo? Pegou a ideia? Gente, se você já entendeu essa parte, vai ficar super rápido para você trabalhar com monômios. A gente já está finalizando a nossa aula. Tem atividade aí que sobrou, mas não se preocupe não, porque hoje foi a primeira aula de termo algébrico. A gente ainda tem que falar da divisão de monômio e das operações com polinômios. Pegou a ideia? Dá uma revisada, tira um horário de estudo que vai ser top das galáxias. Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.